Olá, seja bem-vindo! Nesta videoaula, daremos continuidade aos estudos sobre o tema bombeamento solar utilizando o inversor de frequência CFW500 Solar Drive. Neste vídeo, faremos um exemplo de dimensionamento dos módulos fotovoltaicos usando as equações apresentadas no vídeo anterior. Para o dimensionamento do sistema fotovoltaico, seguiremos 4 etapas. A primeira consiste em coletar os dados do local da instalação, como altura manométrica de bombeamento, volume a ser bombeado e quantidade de horas de sol pleno. A segunda etapa consiste em averiguar a existência de uma motobomba no local da instalação. Caso houver, verificar se atende à demanda proposta. Caso contrário, dimensionar a potência necessária para atender a demanda. A terceira etapa consiste em dimensionar os módulos fotovoltaicos, determinando as tensões limite, a quantidade de módulos e a configuração dos arranjos. A quarta etapa consiste na escolha do inversor, determinando a tensão de alimentação e o tipo de mecânica a ser utilizada, de acordo com a potência requerida. Na primeira etapa, iremos utilizar o exemplo apresentado no segundo vídeo, onde deseja-se instalar um sistema de bombeamento solar na cidade de Massaranduba, Santa Catarina, com as seguintes características: altura manométrica de 22 metros, volume diário de 35 metros cúbicos a ser bombeado e 2,48 horas por dia de sol pleno no menor período de irradiação. Na segunda etapa, dividindo-se o volume diário a ser bombeado pela disponibilidade de horas de sol pleno, obtém-se aproximadamente 14 metros cúbicos por hora como a capacidade de vazão volumétrica que a bomba deve fornecer para atender a demanda necessária no local de instalação. Considerando uma altura manométrica de 22 metros, podemos fazer a interpolação dessas grandezas no gráfico de potência da motobomba. Como resultado, verifica-se a necessidade de uma bomba de 3 CV para atender a demanda de bombeamento do projeto proposto. Na terceira etapa, iniciamos calculando a potência de pico do sistema, utilizando as informações de tensão e corrente nominais da motobomba. Como visto no vídeo anterior, sistemas fotovoltaicos eficientes devem apresentar uma taxa de desempenho de 80%. Portanto, utilizaremos este valor como referência para o cálculo. Como resultado, obtém-se uma potência de pico de 3.734 watts, como a necessária para atender a demanda da motobomba. Considerando a potência de pico calculada para o sistema e os dados do módulo fotovoltaico escolhido, obtém-se a quantidade mínima de módulos necessários para atender a demanda requerida. Como resultado, obtém-se 11 módulos para o projeto proposto. É importante salientar que este resultado corresponde ao número mínimo e não ao número final de módulos, uma vez que os requisitos de tensão mínima e máxima do barramento do inversor devem ser atendidos. A tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico deve ser calculada para as condições do local de instalação. Para o exemplo proposto, iremos considerar a temperatura mínima de operação em 0 graus Celsius. A tensão de circuito aberto e o coeficiente de temperatura são obtidos na folha de dados à direita da tela. Como resultado, obtém-se 50 volts como a tensão máxima de operação do módulo fotovoltaico no local da instalação. A tensão no máximo ponto de potência do módulo fotovoltaico deve ser calculada para as condições do local de instalação. Para o exemplo proposto, iremos considerar a temperatura mínima de operação em 70 graus Celsius. A tensão no máximo ponto de potência e o coeficiente de temperatura são obtidos na folha de dados à direita da tela. Como resultado, obtém-se 31,3 volts como a tensão mínima de operação do módulo fotovoltaico no local de instalação. Para compor os arranjos em que serão dispostos os módulos fotovoltaicos, é importante definir a tensão de alimentação do inversor em função da potência da motobomba. Considerando que a motobomba escolhida fornece opção para a alimentação em 220 ou 380 volts, é possível encontrar 4 modelos de inversor que atendam à potência requerida. Para a tensão de 220 volts, existe a opção com alimentação monofásica ou trifásica e mecânica B, além da alimentação somente trifásica e mecânica A.
Para a tensão de 380, todos os modelos são com alimentação trifásica, e para a potência requerida, tem-se opção com mecânica A e mecânica B, dependendo da necessidade do projeto. Uma vez definida a tensão de alimentação do inversor, é importante atentar-se às tensões limites no barramento interno do inversor como critério para a composição dos arranjos. Para efeitos didáticos, iremos simular configurações com inversores de 220 e 380 volts e avaliar suas características. Para o inversor de 220 volts, o número de módulos fotovoltaicos que irão compor cada arranjo do sistema é determinado pelas equações apresentadas. Como resultado, obtém-se a possibilidade de formar arranjos com 7 ou 8 módulos fotovoltaicos. Para atender a potência de pico calculada, foi necessário a adição de mais um arranjo, resultando em um sistema com 14 módulos fotovoltaicos, atendendo o número mínimo de 11 módulos que foram calculados anteriormente. Desta maneira, o sistema ficou configurado com potência de pico de 4.830 watts, tensão mínima de operação de 219 volts e tensão máxima de operação de 350 volts, respeitando os limites de tensão do inversor. Embora tenha um excedente de potência em relação ao valor inicial calculado, isso permite operar a motobomba por mais tempo em suas condições nominais. Além disso, a configuração com 2 arranjos facilita a programação de paradas para manutenção, uma vez que o sistema pode operar parcialmente. Para um inversor de 380 volts, o número de módulos fotovoltaicos que irão compor cada arranjo do sistema é determinado pelas equações apresentadas. Como resultado, obtém-se a possibilidade de formar arranjos de 12 até 16 módulos fotovoltaicos. Para atender às tensões limites do inversor de 380 volts, cada arranjo foi composto com 12 módulos fotovoltaicos em série, atendendo o número mínimo de 11 módulos que foram calculados anteriormente para atender a demanda de pico do sistema. Desta maneira, o sistema ficou configurado com apenas um arranjo de 12 módulos, apresentando potência de pico de 4.140 watts, tensão mínima de operação de 375 volts e tensão máxima de operação de 600 volts, respeitando os limites de tensão do inversor. Uma observação importante nesta configuração é que qualquer parada para manutenção exige a paralisação total do sistema. Além disso, embora tenha sido configurado com menos módulos que o sistema anterior, é preciso ressaltar que qualquer ampliação do sistema irá requerer arranjos com 12 módulos, elevando consideravelmente o custo do projeto. Na quarta etapa, é possível determinar o código do inversor relacionando-se à tensão, o tipo de mecânica e a potência nominal da motobomba. Na tabela apresentada, é possível visualizar os modelos disponíveis para a tensão de 220 volts. Caso o projeto escolhido contemple a tensão de 380 volts, outros 2 modelos também podem ser utilizados no sistema. Nos próximos vídeos, abordaremos a instalação e parametrização do inversor CFW500 Solar Drive. Siga a WEG nas redes sociais, acesse o nosso canal no YouTube e inscreva-se para receber as notificações sobre produtos, palestras e videoaulas. Para maiores informações, acesse www.weg.net.